O Saber Direito desta semana é sobre processo administrativo na esfera federal. As aulas abordam aspectos introdutórios e principiológicos sobre o tema e as questões relativas à processualidade administrativa. O curso é com o professor Mário Amaral Neto. Essa é a nossa segunda aula do Saber Direito e nós vamos dar continuidade à nossa matéria, ao nosso conteúdo. Mas antes disso, vamos fazer uma breve rememoração do que nós tratamos na nossa primeira aula. Na nossa primeira aula, nós vimos aspectos muito importantes, introdutórios ao processo administrativo, referente à própria processualidade. Processualidade essa que é estudada em todas as funções do Estado, em âmbito judicial, em âmbito legislativo e também no âmbito do processo administrativo. Vimos também critérios que o administrador público ele deve seguir, ele deve observância obrigatória, observância compulsória e também nós iniciamos aqui o nosso estudo na nossa primeira aula a respeito dos princípios que são aplicáveis ao processo administrativo. Nessa nossa segunda aula, nós vamos dar continuidade nesses princípios que são aplicáveis aqui no processo administrativo. Vamos abordar outros princípios, princípios importantes, princípios que norteiam a atuação da administração pública. Vamos falar também das espécies de processo administrativo. Vamos adotar também aqui uma classificação do professor Carvalho Filho. Vamos falar também sobre os direitos dos administrados, dos interessados, e também dos seus respectivos deveres. Vamos tratar também de algumas acepções do início do processo administrativo, falar também dos legitimados e da capacidade aqui para figurar em um processo administrativo. Iniciei essa aula tratando de um princípio que é extremamente relevante, não só na seara do processo administrativo, mas na seara de toda a processualidade, que é o princípio aqui do devido processo legal. Esse princípio é um princípio extremamente festejado, ele encontra-se ali esculpido, escrito na Constituição, no artigo 5º, inciso 54. Esse princípio do devido processo legal, ele vai garantir que as regras previamente estabelecidas, o curso regular do processo, ele seja respeitado, ele seja ali observado e não é diferente no âmbito do processo administrativo. É interessante nós notarmos, e eu trouxe aqui para vocês também, já de início, para nós vermos a aplicabilidade desse princípio aqui de forma expressa, no âmbito até da jurisprudência pátria, que esse princípio, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele já reconheceu de forma expressa que, além desse princípio, obviamente, ele ter aplicabilidade no âmbito do processo administrativo, o Supremo usou em um dos seus julgados a seguinte expressão: devido processo legal administrativo. Tal expressão, tal acepção foi utilizada aqui no recurso extraordinário 59426, no qual foi aqui asseverado, reconhecida o que a necessidade de instauração de processo administrativo sob o rito do devido processo legal administrativo, tá, para se proceder descontos na remuneração de servidor público. Vamos ler e acompanhar um trecho desse recurso especial. Disse o seguinte aqui: ordem de revisão aqui de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos como recebidos indevidamente devem ser submetidas à questão do devido processo administrativo. E tal expressão, ela é extremamente importante e relevante nós entendermos que não há dúvidas, não havia, obviamente, mas com essa expressão aqui nós vemos claramente aqui o próprio indicativo em âmbito de controle de legalidade, de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal, para que houvesse a aplicação e o segmento dos devidos ritos para se descontar recursos provenientes de remuneração de servidor público. Então, esse princípio ele vai trazer garantias
Garantias essas que elas devem ser observadas, que elas estão ali previstas na legislação e previstas na Constituição da República Federativa do Brasil. E dentro dessas acepções do princípio do devido processo legal, vai se assegurar ao jurisdicionado, ao interessado, um processo não arbitrário. O princípio do devido processo legal, ele vai nortear que essa condução do processo administrativo seja uma condução de acordo com a lei, de acordo com os normativos, de acordo com a Constituição. Dentro desse cenário, não há espaço dentro do processo administrativo para a prática de ilegalidades, para práticas de decisões arbitrárias, decisões à margem do que dispõe aqui toda a legislação que regula o tema especificamente falando. Tá? E caminhando um pouco mais, nós vamos ter um princípio também que ele acaba advindo do princípio devido processo legal, é um princípio também extremamente importante, que é o princípio da ampla defesa e do contraditório. A ampla defesa, nós vamos entender aqui e estudá-la, que o próprio fato de ser assegurado ao interessado o amplo acesso aos autos, esse amplo acesso aos autos, ele vai aqui propiciar para que o interessado, primeiro, ele tenha conhecimento do que esteja ali se tratando naquele processo, a fim de que ele possa exercer a sua plenitude de defesa, com a apresentação de defesa escrita, a apresentação de eventuais recursos, pedidos de reconsideração, a apresentação de eventuais provas ali num processo, e provas essas documentais, provas essas ali às vezes de caráter pericial, provas que acabem ali contribuindo para a busca da verdade material, mas acima disso que haja o quê? O pleno e amplo exercício aqui da ampla defesa, que é garantia, que é direito constitucional. Tá? E dentro dessas manifestações, ele vai poder ter acesso para o quê? Para contradizer, para contraditar ali tudo que está sendo falado ali sobre ele naquele processo, para ele prestar os seus esclarecimentos. Então, com base aqui nessa situação, nesse princípio, o interessado, o jurisdicionado, ele vai ter aquele acesso irrestrito aos autos, ele como regra, ele vai poder produzir provas, se manifestar, e ali vai poder apresentar argumentos para refutar o que eventualmente estiver ali se mencionando, estiver sendo imputado a ele. Ou poderá também ali exercer o seu direito ali de uma forma obtendo cópia dos autos, além de vista, para que ele haja ali a manifestação dele, para que haja ali o pleno exercício dessa garantia constitucional que está prevista lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Sobre esse tema, eu trouxe aqui para vocês também a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal número 3. Havia muita discussão a respeito aqui de determinadas situações de necessidade de contraditório em âmbito de processo no Tribunal de Contas da União. Se seria aqui uma aplicabilidade imediata, direta, se seria seguida ou não em determinados assuntos, em determinados processos em trâmite na Corte de Contas Federal. E foi editada essa súmula vinculante número 3, que ela diz o seguinte: nos processos, tá, perante o Tribunal de Contas da União, tá, a asseguração, o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar aqui de anulação ou revogação de ato administrativo que beneficiou o interessado, que beneficiou o jurisdicionado. E aqui traz, né, uma exceção, que seria na apreciação de ilegalidade de ato concessivo inicial de aposentadoria, tá, reforma e pensão. Então, como regra geral, deve-se observância também em âmbito dos processos no Tribunal de Contas, aqui da manifestação, da possibilidade do interessado se manifestar, se aquele ato, tá, que estiver sendo praticado ali naquele processo, aquela decisão final, ela poder o quê? Revogar,
anular, ato administrativo que foi praticado e que venha a causar prejuízo para o administrado. Então, vai ser assegurado ao interessado, ao jurisdicionado, no âmbito dos processos do Tribunal de Contas da União, ampla defesa e contraditório com possibilidade de manifestação. Agora é interessante nós notarmos que existe uma situação específica. Existem processos que são processos ali de mera tramitação ou processos ali que são processos investigatórios. Se nesses processos, tá, de mera tramitação, processos ali investigatórios, não houver uma possibilidade, por exemplo, ali de prejuízo ao interessado, ali de uma imputação de uma penalidade, de uma sanção, nesse caso específico, ali poderá ali haver o quê? A não aplicação desse princípio. Mas e como seria isso especificamente falando? Se for um processo que ele tem um cunho só investigatório, não vai se chegar a nenhum tipo de conclusão com fim de penalidade, ou um processo de mera tramitação, um processo ali de meros procedimentos de regulação no âmbito da administração pública, processos esses que não atinjam a esfera individual do interessado, não haverá obrigatoriedade de se proporcionar ali a manifestação do interessado. Agora, no entanto, eu friso que caso esses processos venham, né, causar interferência e prejuízo, eventual prejuízo na vida do interessado, na esfera jurídica do interessado, haverá de se ter a observância aqui do contraditório e da ampla defesa, sempre se seguindo o devido processo legal. Outro princípio também, que é um princípio de extrema importância, que visa dar segurança aos interessados, ao administrado, a estabilização das relações, é o princípio da segurança jurídica. Tá? Com o princípio da segurança jurídica, vai se buscar o quê? Ali a estabilidade das relações entre o cidadão e o Estado. O cidadão, o interessado ali num processo administrativo, ele busca que o Estado realmente ele conceda ali essa segurança, ele conceda ali que os seus posicionamentos sejam realizados, sejam praticados de uma maneira que gere essa legítima segurança, a legítima boa-fé ali na prática desses atos. Então, o princípio da segurança jurídica, ele irá visar justamente essa estabilidade dessas relações, tá? Então, esse princípio ele vai prestigiar o quê? A legítima confiança que o interessado, que o administrado deposita na administração pública, com o fim de que todo o procedimento seja observado e a decisão que é ali tomada seja uma decisão ali que respeitem parâmetros pré-estabelecidos, respeitem ali direitos ali consolidados e que não haja ali uma inobservância e cause uma insegurança jurídica aos administrados, aos interessados que estejam figurando num processo administrativo. Esse princípio agora que nós vamos abordar é um princípio bem interessante, inclusive eu fiz uma menção a esse princípio na nossa aula anterior, que é o princípio da gratuidade. E esse princípio da gratuidade, ele vai asseverar, ele vai frisar que, ao contrário de um processo judicial, no processo administrativo, ele vai ser marcado pela gratuidade. Quando se aciona a justiça no âmbito de um processo judicial, se a pessoa não conseguir ali uma concessão, que nós chamamos de um benefício da gratuidade da justiça, ela vai ter que arcar com emolumentos, com custas e com eventual condenação em honorários advocatícios, se ela assim não se sagrar vencedora naquele processo. Num processo administrativo é diferente. O processo administrativo ele é permeado pela gratuidade. E essa permeação pela gratuidade é justamente para que haja o quê? Para que haja o mais amplo e restrito acesso ali da parte do interessado, do jurisdicionado, a exercer o seu direito à ampla defesa e contraditório. Sobre o tema, eu trago aqui também a súmula vinculante número 91 do Supremo Tribunal Federal, que ela diz o seguinte: é inconstitucional a exigência
de depósito ou arrolamentos prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, não vai poder haver a exigência prévia de depósito de calção, que seja arrolado bens, indicado bens, para que um recurso administrativo ele seja aceito. Isso porque, se vários entraves, dentre eles, né, a indicação ali de pagamento de custas, de emolumentos, de indicação de bens, para que haja apreciação de recurso, pode haver o quê? Evidente prejuízo e restrição ao próprio exercício ao direito de defesa. Nesse sentido, eu destaco também a súmula 373 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: é ilegítima a exigência de depósito prévio para a admissibilidade de recurso administrativo. Também acaba ali fixando diretriz, fixando regra, e no primeiro caso, na súmula vinculante de observância compulsória, tá, por toda a administração pública, de que não poderá colocar como exigência para apreciação de recurso o pagamento de emolumentos, o pagamento de custas, para que haja facilitação do acesso ao administrado aos autos, com a consequente apresentação das suas alegações, a apresentação das suas defesas e das suas razões, especificamente aqui recursais. A Lei 9784, num dos seus critérios, fala também ali especificamente no parágrafo único do artigo 2º, no inciso 11, a proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. Então, há aqui como regra o princípio da gratuidade que deverá ser permeado aqui no âmbito do processo administrativo. Agora, adentrando aqui também especificamente no que nós observamos, o que nós discutimos na nossa primeira aula, que nós falamos do artigo 37, caput da Constituição, nós vamos falar aqui do princípio da legalidade administrativa. A administração pública, ela deve sempre pautar os seus atos, as suas decisões, as decisões dos seus administradores públicos devem ser pautadas na lei. A administração pública ela não pode se desassociar do que dispõe a lei. Se a lei determina que tal conduta seja realizada e não dá margem para a escolha entre pontos ali na legislação, mas determina apenas um caminho, o administrador público ele deve seguir aquele caminho. Diferentemente do particular, que pode fazer tudo que a lei não lhe proíbe, o administrador público, ele deve o quê? Seguir os preceitos da lei. E não diferentemente no processo administrativo. No processo administrativo, o administrador público, ele deve também seguir esses preceitos legais, seguir o que determina a lei, sob pena ali de se levar essa situação para controle de legalidade no Poder Judiciário. E sempre lembrando que o Judiciário ele vai controlar eventual ilegalidade. Não poderá se haver um controle específico da conveniência e da oportunidade do administrador público, que nós conhecemos como mérito administrativo. Se houver alguma ilegalidade, o Judiciário poderá realizar esse controle caso haja caso o interessado ele leve aqui especificamente essa questão para o Poder Judiciário se manifestar e realizar esse controle. Temos também aqui o princípio da impessoalidade. A administração pública, também no âmbito de um processo administrativo, ela não pode agir nem com favoritismo para beneficiar determinada pessoa e nem pode agir de forma tal que venha a prejudicar determinado interessado, determinado administrado. Inclusive, nós vamos analisar no decorrer das nossas aulas a respeito do processo administrativo que, caso eventualmente uma autoridade ali que esteja conduzindo um processo tiver uma inimizade notória ou até mesmo uma amizade notória ou tiver incursa em outras situações, ela deverá se afastar ali do caminhar daquele processo, porque no âmbito de um processo administrativo a impessoalidade ela deve ser observada, não podendo haver nem favoritismos e nem se tratar ninguém
como forma de lhe prejudicar, nem para beneficiar e nem para prejudicar. O olhar da administração pública deve ser um olhar impessoal. Dentro desse cenário, dentro desse aspecto especificamente falando, nós vimos que esse próprio princípio da impessoalidade, ele busca ali trazer, na medida das suas desigualdades, uma igualdade de tratamento entre os interessados, entre os administrados, e também ele pode ser aplicado ali na própria vedação de promoção pessoal do agente público. E aqui, colocando uma acepção constitucional, que ali no parágrafo 1º do artigo 37, ele fala justamente que o administrador público ele não pode usar a máquina pública para fim de promoção pessoal. E também tal situação ela é plenamente aplicável no âmbito de um processo administrativo. Um processo administrativo ele tem uma finalidade, por exemplo, de se chegar à conclusão, uma decisão justa, buscando a verdade material, seguindo determinados preceitos. E o administrador público ele não pode utilizar-se equivocadamente de um processo, da instauração de um processo administrativo para que haja o quê? Para que haja a promoção pessoal do agente público, sob pena realmente de incorrer em sanções dispostas na legislação. Temos também aqui o próprio princípio da moralidade. A administração pública, ela deve analisar o que é legal, o que é ilegal. Deve analisar aqui os critérios e os aspectos aqui de impessoalidade, mas também ela deve agir pautada na probidade. Agir distinguindo o que é probo do que é improbo, ou seja, o que é honesto e do que é desonesto na atuação e no curso de um processo administrativo. Nós temos várias diretrizes, várias legislações aplicáveis ao tema, né? E especificamente na 9784, lá nos critérios, no parágrafo único do artigo 2º, nós vimos o quê? Que a atuação da administração pública se dará o quê? Segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. A boa-fé, a probidade, ela deve estar o quê? Sempre ali presente no âmbito da condução de um processo administrativo, no âmbito da função administrativa, para que não haja o quê? O desvirtuamento daquele processo. Também temos o princípio da publicidade. Como nós sempre vemos comentando no decorrer dessas nossas primeiras aulas, a regra é para que haja o quê? Uma ampla publicidade. Obviamente, exceções existem na legislação, mas o processo ele tem que ser dado publicidade, cientificação ao interessado, para que não haja o quê? Para que não haja prejuízo e não venha, inclusive, a causar uma nulidade no âmbito de um processo administrativo. Mas esse princípio ele deve ser extremamente o quê? Observado, com publicações, com comunicações, para que não haja nenhum tipo de inobservância ao procedimento, à processualidade previamente estabelecida. E temos também o próprio princípio da eficiência. Tá? Com base aqui no princípio da eficiência, a administração pública, na condução também de um processo administrativo, ela deve conduzi-lo o quê? Com a maior produtividade possível e gastando o menor valor possível, utilizando o menor recurso ali no âmbito da condução daquele processo. Sempre esse binômio da produtividade com a economicidade. Então, as decisões, elas devem ser pautadas o que? Em eficiência, devem ser pautadas buscando o menor gasto possível e o maior alcance em termos de eficiência. Então, com base nesse princípio da eficiência, nós vamos ver que a condução do processo administrativo ela tem que ser uma condução ali acertada, uma condução que muitas das vezes ela vai observar critérios objetivos para que haja busca da verdade material e como nós vamos ver determinados pleitos protelatórios, meramente protelatórios que não irão de fato ali se revertir de uma robustez para que haja um aproveitamento no que diz respeito à ampla defesa e contraditório,
produções de prova meramente protelatórias, inclusive, poderão ser o quê? Indeferidas pela autoridade, desde que, evidentemente, e seja de forma ali clara e de forma especificamente motivada. Nós temos também um outro princípio, que é um princípio extremamente importante, que é um princípio da finalidade. Esse princípio da finalidade, nós temos que sempre analisar e pensar que o administrador público ele vai agir sempre buscando a finalidade da administração pública, que é o próprio quê? É o próprio interesse público, que é o interesse da coletividade. Se houver uma inobservância, se afastar da busca do interesse público, buscando interesse particular, esse ato, essa decisão, ela é plenamente questionável, ela é nula, inclusive, de pleno direito, porque há de se observar aqui especificamente a busca da finalidade pública aqui no âmbito do processo administrativo. Temos também um outro princípio, festejado princípio da motivação. Esse princípio da motivação vai ser a indicação pela administração pública dos motivos de fato e de direito que levaram ali para se tomar uma decisão ou para se revertir um ato administrativo. Tá? É importante nós notarmos que a motivação da decisão num processo administrativo, do ato administrativo, ela deve ser o quê? Ou prévia ou concomitante ao ato. Porque o administrado, o interessado, ele deverá ter ciência do que foi decidido e quais os fundamentos que foram adotados. Justamente para que possa ser o quê? Haver um controle, aqui, um eventual controle de legalidade, muitas das vezes até de legitimidade, tá? Em decorrência de atos praticados em dissonância com a fundamentação exigida, com a fundamentação devida. Tá? E aí, dentro dessa acepção, eu trago para vocês a teoria dos motivos determinantes. Tá? Essa teoria dispõe que o motivo indicado para a prática do ato, ele deve ser legal, ele deve ser verdadeiro. Sendo que se o motivo for falso ou o motivo for inexistente, tá, vai ser declarada a nulidade daquele ato. Um exemplo clássico que é trazido na doutrina é a exoneração de um agente comissionado, que é um agente que é de livre nomeação e de livre exoneração. O ordenamento jurídico pátrio fala que não precisa se motivar, tá, essa exoneração. No entanto, se o administrador público ele opta por motivar essa exoneração, os motivos eles têm que ser motivos verdadeiros. Se os motivos forem falsos ou inexistentes, o ato ele será o quê? Nulo. Então, a motivação ela existe, ela se dá como regra no ato administrativo, no entanto, ela necessita ser verdadeira, ela necessita ser congruente, pois se ela for falsa ou inexistente, aquele ato poderá ser declarado nulo. Vamos caminhando ainda abordando outros princípios, e princípios eles são um investimento que nós fazemos na nossa matéria, em qualquer outra matéria, porque eles acabam por nos orientar, nos nortear em várias e diversas situações, inclusive no curso do processo administrativo. Vamos falar do princípio da razoabilidade. Tá? As decisões e atos proferidos pela administração pública no âmbito de um processo administrativo devem ser razoáveis. Tá? A conduta da administração pública, do administrador público, deve se dar dentro de limites aceitáveis. Não poderá ser uma conduta que não observe a razoabilidade. Temos também outro princípio, que é o princípio da proporcionalidade. Esse princípio da proporcionalidade é um princípio, tá, que ele vai ali se exigir o equilíbrio entre os meios, tá, que a administração, que o administrador está almejando, tá, e os fins. Isso porque a conduta do administrador público, ela sempre deve ser o quê? Ela sempre deve ser proporcional. Deve ser uma conduta adequada, necessária e exigível. Dentro dessas acepções, desses preceitos, o administrador público deve ali demonstrar que não havia o quê? Outro meio mais gravoso ou oneroso, tá, para se alcançar aquele fim público, aquela finalidade pública. Bem como ele deve demonstrar que aquela sua decisão ela foi mais vantajosa
para a administração pública. E para nós encerrarmos o que diz respeito aos princípios aplicáveis aqui ao processo administrativo, vamos falar do princípio da razoável duração do processo, disposto lá no artigo 5º, inciso 78 da Constituição da República Federativa do Brasil. Ele diz que a todos no âmbito judicial e administrativo são asseguráveis a razoável duração do processo, tá? E os meios que garantam a celeridade na sua tramitação. Essa alteração constitucional, quando ela foi realizada na reforma do Poder Judiciário, com a emenda constitucional número 45 de 2004, e houve-se por bem, muito acertadamente, de se incluir de forma expressa que em âmbito administrativo também terá que ser observada a razoável duração do processo. O administrador público, ele possui ali as suas prerrogativas, para decidir, para impulsionar o processo, como nós observamos, como nós vimos, sem precisar ali da provocação do interessado. Só que, no entanto, ele não pode silenciar. Como nós vimos, existe um dever de se decidir. E vou além. O dever de decidir, ele anda em conjunto com o dever da impulsão oficial do processo. Então, se por algum motivo, alguma situação ali imotivada, o processo ele está administrativo demorando além do razoável, além daquilo que é razoável, daquilo que é aceitável, poderá haver inclusive questionamentos para controle de inobservância pelo judiciário de tal princípio, de tal preceito constitucional e dos preceitos também legais previstos na Lei 9784. Então, dentro dessa seara, nós podemos perceber que o processo ele deve seguir o seu curso previamente estabelecido, no entanto, a sua duração ela deve ser razoável, ela não deve ser uma duração que prejudique, inclusive, ali, o próprio administrado com aquele silêncio, com aquela demora por parte da administração pública. E agora nós vamos abordar aqui, finalizando esses conceitos principiológicos que são extremamente importantes. Eu peço muita atenção, inclusive na revisão, no estudo desses preceitos, mas vamos abordar agora as espécies do processo administrativo. Tá? Vamos utilizar uma classificação aqui do professor Carvalho Filho para nós separarmos os processos administrativos por espécie. Primeiro, quanto à natureza. Quanto à natureza, o processo ele poderá ser não litigioso ou litigioso. Será não litigioso ali quando não houver um conflito de interesse. Agora, será litigioso quando houver conflitos de interesse. No exemplo que nós trouxemos aqui, um dos julgados no nosso curso, nós vimos que a administração pública buscava, aqui especificamente falando, devolução de valores supostamente recebidos indevidamente por servidor público. Nesse processo terá que haver o quê? A manifestação do servidor público com ampla defesa contraditória, porque é um processo litigioso, há um litígio. Há ali de um lado a administração pública querendo efetivar um corte da remuneração e de outro o servidor público falando que o que ele recebeu é devido. Então, havendo esse litígio, essa possibilidade de interferência na esfera individual do interessado, haverá ali um processo de caráter litigioso. Quanto ao objeto, o processo ele pode ser de mera tramitação, tá? Que são processos ali que eles vão ser enquadrados ali na natureza não litigiosa, porque eles buscam ali formalizar regras normativas, ali, rotinas, mais especificamente falando de órgãos públicos. Também, quanto ao objeto, nós vamos ter processo de controle. Esses processos de controle são processos de fiscalização, são processos ali que vai se observar e analisar se a função administrativa, a função pública, ela foi ali realizada nos termos da lei. Se houve ali, por exemplo, uma prestação de contas devidos, se houve ali, se seguiu os preceitos licitatórios, então são processos ali que eles vão servir de auditoria, de subsídio para ali eventual, inclusive, e futura responsabilização de agente público. E falando em responsabilização, quanto ao objeto, nós temos os processos
punitivos, tá? Os processos punitivos, como o próprio nome diz, são processos que vão ali acabar por buscando esclarecer fatos e, ao final, ou exculpar o servidor público, o agente público, ou aplicar penalidade a ele. E dentro desses processos punitivos, nós temos aqui processos que eles são processos internos, uma subdivisão, ou processos o quê? Externos, tá? Nesse caso de processos aqui internos, nós temos o exemplo, o processo administrativo disciplinar. O agente público ele tem uma relação especial com a administração pública e ele está respondendo um processo ali dizendo mais especificamente sobre o manto da subordinação, sobre o manto da hierarquia. E nós temos aqui o processo punitivo de natureza aqui externa. Esse processo de natureza externa aqui, ele vai se buscar apurar fatos para aplicação de penalidade ao administrado, tá? Que desrespeitou norma vigente. Esse processo aqui, ele vai estar sendo aqui movido inerentemente, né, com fito e com base no poder de polícia. Exemplo, cassação de licenças, multas de trânsito. Também quanto ao objeto, nós temos aqui que poderá ser classificado o processo como processo contratual. E são aqueles processos administrativos que a sua finalidade vai ser o quê? A contratação com a administração pública. E nós temos também aqui processos revisionais, que são processos que vão se buscar revisar atos ali administrativos que foram tomados, ali decisões administrativas que foram tomadas no âmbito da administração pública. Inclusive, nós temos uma acepção específica, dispositivos específicos na Lei 8.112, que justamente para haver a revisão de condenação. E essas revisões, elas podem, obviamente, o ato administrativo ele pode ser modificado, ele pode ser revisto, ou o resultado poderá ali ocorrer a manutenção daquele ato administrativo. Tá? E por fim, né, nessa classificação aqui, nós temos o quê? A outorga de direito, processo de outorga de direitos, que são aqueles processos que visam, como dito, a concessão de um direito ao administrado a ser outorgado pela administração pública. Então, finalizando essa parte específica em relação às espécies de processos administrativos, nós vamos aqui tratar dos direitos e deveres do interessado, dos administrados. Houve por bem o legislador deixar expresso aqui um rol, repita-se, nesse caso também um rol exemplificativo de quais seriam os direitos dos administrados, dos interessados. Reforço, e sempre costumo reforçar isso nas minhas aulas, que vocês vão acompanhar e ver que o interessado e que o administrado, ele não tem apenas o quê? Direitos, ele também tem deveres. Mas seguindo aqui no artigo 3º da nossa Lei 9784, que direitos são esses que estão previstos aqui na lei, especificamente falando? Tá? O artigo 3º fala que o administrado tem os seguintes direitos perante a administração sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Esse sem prejuízo de outros que sejam assegurados é justamente porque esse rol ele é um rol exemplificativo, não é um rol fechado em números clausos. Qual é o primeiro direito? Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício dos seus direitos e o cumprimento das suas obrigações. Em primeira monta, parece claro isso, mas é interessante estar disposto na lei que o cidadão, que o interessado, ele tem o direito de ser o quê? Respeitado. Muitas das vezes o administrado, ele realiza requerimentos, pleitos, às vezes por desconhecimento, que ele nem possui aquele direito, mas nem por isso a autoridade pública, o administrador público deve faltar com respeito para com aquele cidadão, para com aquele interessado. Até porque, eu costumo até repetir muito, que eu acho interessante, a doutrina do direito administrativo, inclusive, ela aponta o cidadão como cidadão cliente da administração pública. Então, ele deve o quê? Ser respeitado, ser tratado com urbanidade. E dentro desse aspecto de respeito, nós podemos ver que o próprio tratamento com educação, com urbanidade,
acepções referentes à pontualidade, né, ao tratamento ali, ao administrado com hora marcada, né? Lógico, eventuais situações de atraso acontecem, mas sempre que possível se manter aquele tratamento dentro do horário, um tratamento urbano, um tratamento cordial para com o administrado. E também é interessante que esse inciso primeiro fala da facilitação do exercício dos direitos do administrado. Essa facilitação ela está ligada justamente ao próprio princípio da ampla defesa do contraditório e também do princípio do formalismo moderado. Não poderá se exigir formalidades tais que impeçam que o administrado exerça o seu direito de forma plena. Agora, aqui no inciso 2º do artigo 3º, nós vamos ver que o administrado ele deve ter o quê? Ciência da tramitação dos processos que tem a condição como interessado, ter vista dos autos, cópia dos documentos nele contidos e conhecer das decisões proferidas. Direito à informação, esse direito está inclusive esculpido na própria Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei de Acesso à Informação. O administrado, o interessado, ele tem também direito a ter ciência da tramitação do processo. Se ele está ali figurando naquele processo, vai ser posta uma diligência, realizada uma diligência, tem que haver a cientificação desse interessado. Tá? Também vai ter que ser garantido que vista dos autos, tá? E essa vista, é importante dizer, ela pode ser diretamente ao interessado ou pelo seu procurador devidamente constituído nos autos. Ele poderá também ter cópia dos autos do processo e também, obviamente, conhecimento das decisões. Muitas das vezes são decisões que fazem determinações ao interessado e o interessado ele vai ter que ter conhecimento para cumpri-las, seja para questionar essas determinações, essas decisões, seja por âmbito de um pedido de reconsideração, de um recurso ou até mesmo um controle de legalidade no âmbito do Poder Judiciário. Inciso 3º, ele tem direito, o interessado, de o quê? De formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, tá? Justamente aqui, esse direito é para que ele faça o quê? Essas alegações, para que ele comprove, para que ele produza provas, tá? É inerente também ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Também aqui nós conseguimos ver que essa inerência aqui, ela está caminhando junto com o devido processo administrativo. O devido processo legal administrativo, em conjunto com o princípio da ampla defesa e contraditório, vai garantir que ele exponha razões, apresente fundamentos, tá? Requer aqui o pronunciamento por meio de decisões, apresente documentos, provas documentais, requer perícia, se assim couber. E é interessante que nessa acepção dele apresentar documentos, existem documentos que estão em poder da própria administração. E como diz lá o artigo 37 da Lei 9784, a administração pública ela será responsável por providenciar aqui a apresentação desses documentos que estejam em seu favor. Próximo direito aqui do interessado, do administrado. Fazer-se assistir facultativamente por advogado. Tá? Salvo quando obrigatória representação por força de lei. Tá? Dentro desse preceito aqui, nós vimos que o interessado ele pode, obviamente, atuar sozinho no processo ou ele pode nomear um patrono, pode nomear um advogado. Tá? Essa nomeação ela pode se dar aqui por instrumento público ou por instrumento privado de procuração. E eu trouxe aqui para vocês também que a súmula número 5 do STF, ela diz o seguinte, que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, o STF ele acabou por firmar esse posicionamento aqui, especificamente falando, em relação à ausência de defesa técnica em processo administrativo disciplinar. Como eu disse a vocês, além dos direitos dos interessados, do administrado, ele também tem o quê? Deveres. E esses deveres constam no artigo 4º. Que deveres são esses? São deveres do administrado. Tá? Primeiro, dever de veracidade. É o dever de requerer os fatos conforme a verdade. Esse dever ele é corolário, tá,
do princípio da boa-fé e da lealdade, ou seja, o administrado ele deve agir com boa-fé. E também norteando sempre no princípio da verdade material. Deve proceder com lealdade, com urbanidade, ou seja, ele deve pautar suas ações com boa-fé. Ele não poderá agir de modo temerário, de modo a prejudicar a condução do processo administrativo, alterando a verdade dos fatos, ou para até mesmo causar uma confusão, para prejudicar ali o processo administrativo. E ele tem o dever de prestar informações. E esse dever de se prestar informações, é importante fazer o adendo que ele tem um dever de informação e de colaboração no âmbito do processo administrativo. Ou seja, comparecendo os depoimentos, observando os prazos fixados, prestar informações que lhe forem solicitadas. No entanto, ele não está obrigado a fornecê-la. Tá? Essa obrigação de fornecê-la, ela não vai ser ali abarcada quando? Quando resguardada por um sigilo profissional, por exemplo, ou quando possa lhe incriminar. Agora, para nós testarmos os nossos conhecimentos sobre a matéria, sobre a aula que foi ministrada hoje, vou chamar o quiz para que nós possamos responder em conjunto as perguntas que eu vou direcionar a todos vocês. Vamos agora para o nosso quiz. A primeira pergunta trata sobre direitos dos interessados. Segundo o artigo 3º da Lei 9784 de 1999, constitui-se direito dos administrados. Alternativa A, ser tratado com respeito. Alternativa B, proceder com urbanidade. E alternativa C, não agir de modo temerário. Conforme as nossas lições, nós podemos ver que a alternativa correta é a alternativa A, na qual o administrado ele deve ser tratado com respeito. E aqui eu já faço um adendo para vocês antes de nós prosseguirmos para a nossa próxima pergunta. Nessas situações, há muita confusão e mistura do que seria direito e do que seria dever dos administrados. Então, sempre é interessante que se faça uma leitura, se guarde ali o que está se dispondo naqueles dispositivos para não realmente errar, para não assinalar uma alternativa equivocada. Agora vamos para a nossa segunda pergunta. Segundo o artigo 4º da Lei 9784 de 1999, constitui-se dever dos administrados. Alternativa A, formular alegações. Alternativa B, ter vista dos autos. E alternativa C, proceder com urbanidade. A alternativa correta é a alternativa C. Constitui-se dever do administrado proceder com urbanidade, proceder com educação, proceder de maneira cordial no âmbito da administração pública, pois como falado na nossa aula, o administrado, o interessado, ele não tem apenas direito, ele possui também o quê? Deveres, e ele deve observância obrigatória quando ali no curso do processo administrativo. Nós vimos também espécies do processo administrativo, vimos aqui quanto à natureza, que será litigiosa ou não litigiosa, observamos também a situação quanto ao objeto, que ele pode ser de mera tramitação, de controle, punitivo, interno ou externo, poderá ser contratual ou revisional. E nós vimos também que o processo ele pode ter ali como outorga de direitos, uma espécie de processo administrativo. E no final da nossa aula, nós agora abordamos aqui especificamente os direitos e deveres do administrado. Então, é sempre importante que você consiga distinguir quais são esses direitos e quais são esses deveres, para que não venham confundi-los e sempre adotando-os na boa prática do processo administrativo. Bem, chegamos ao fim da nossa aula e eu aguardo vocês na nossa próxima aula para que nós possamos dar continuidade ao nosso conteúdo, à nossa matéria. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela.
Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.